Diogo Sousa Martins, premiado no Brasil com o prémio CAPES, é nosso convidado da revista de imprensa desta manhã. Muito bom dia, muito bem-vindo a esta revista de imprensa. Já olhou para os jornais, o que é que começa por destacar? Bom, em primeiro lugar eu destaco uma notícia que vem no caderno de Universidades e Empresas do Diário Económico, em que fala sobre o consórcio de universidades do Norte. Neste sentido, eu acho que faz todo, obviamente é uma boa iniciativa, até porque existe alguma alavancagem de economias de escala relacionadas com a angariação de professores que vêm até do estrangeiro e até com a alocação de recursos para este tipo de universidades, mas de qualquer forma eu acredito que o tema central desta notícia tem a ver com a gestão da inovação e a forma como as universidades tornam prática a inovação que vão fazendo. E neste sentido eu gostaria de destacar três comentários principais. O primeiro é em relação à apropriação do valor. Sob nenhum ponto de vista acredito que faz sentido a criação de valor se ele não puder ser reduzido à prática e se não houver mecanismos estruturantes de apropriação do valor recém-criado. E isso acontece no nosso país? Acontece bastante, ou acontecia talvez mais antigamente. Antigamente não havia uma capacidade de absorção limitada e reduzida das grandes boas ideias científicas serem traduzidas em geração de riqueza e criação de empregos. Hoje já existem empresas que são dotadas, já desde a sua gênese, são formatadas para absorver boas ideias científicas e executá-las dentro de um cronograma tanto financeiro como de prazo temporal bastante curto, e já existem também mecanismos estruturantes providenciados pelo próprio Governo que fazem com que exista vários incentivos ao financiamento de projetos. A segunda dimensão que me parece importante destacar aqui tem a ver com o rigor do ajuste entre uma ideia e um negócio. Lá fora existe um critério de apropriação do negócio muito preso com a própria ideia, da mesma forma que as empresas e a sociedade acabam por ter uma obrigação de serem permeáveis e serem flexíveis, acabarem por incorporar nos seus filtros estratégicos, no seu funil de inovação, as boas ideias. Da mesma forma, as boas casas de pesquisa que abundam no nosso país, as universidades, as instituições, as fundações, têm que ter um plano estratégico inspirado e claramente focado no mercado. Esse alinhamento, acredito que aumente substancialmente a probabilidade de patentabilidade, financiamento, geração de riqueza e de criação de empregos. Existe um termo que é a investigação translacional, muito usada há muitos anos nos Estados Unidos, mais recentemente na Europa e concretamente em Portugal, mas que traduz bem a transposição da investigação básica à investigação aplicada, no sentido da geração de valor, e eu acredito profundamente que este tipo de desenhar investigação com um ponto de vista mercadológico vai ser a principal fonte de inovação para a próxima década. A terceira nota que gostaria de realçar tem a ver com o aproveitamento dos incentivos que existem no nosso país ao dispor para empresas que queiram realmente reduzir à prática as boas ideias científicas. Existe como o CREN, neste momento existe o Portugal 2020, o Horizonte 2020, que sucede ao 7º Programa Quadro da Ciência e Tecnologia e que são instrumentos claros, sérios, capazes e bem estruturados que acabam por ajudar a financiar as boas ideias. Ou seja, por aquilo que está a dizer e pela forma como olha, nem tanto para o ensino superior naquele sentido mais clássico, mas nesta questão da inovação, parece-lhe que houve aqui uma adaptação importante em Portugal nos últimos anos, pela forma como se olha para a investigação, para o estudo científico. Houve uma adaptação e Portugal está equiparável ao resto do mundo. Está cada vez mais melhor. Eu devo dizer que eu tive muitos anos fora e quando regressei reconheço o papel que a equipa de inovação, investimento e competitividade do Ministério da Economia tem desempenhado, um trabalho notável no meu ponto de vista, e eu comparativamente universidades onde eu estive, nos Estados Unidos e no Brasil, muito boas e que realmente desempenham um nível de incentivos à inovação ao nível dos melhores países do mundo. Realmente acho que estamos de parabéns e realmente temos que reconhecer e aproveitar. E esta tendência para os consórcios entre universidades é também a forma de elas se reorganizarem e ficarem mais fortes? Sem dúvida, cada vez mais existe gestão profissionalizante nas universidades
Muitas universidades já têm também gabinetes que fazem interação também com as empresas, de forma a que uma investigação por si só não seja uma investigação árida, que tenha um propósito mercadológico. Não é só assim existe crescimento sustentável. Ora, muito bem, fica aqui esse olhar para as universidades em Portugal. Vamos mudar de assunto. No BI escolhe aquilo que é já hoje uma pequena notícia que tem a ver com o acidente na Eurásia. Porquê é que escolhe esta questão? Engraçado. A abordagem que me faz sentido ter e debruçar e que tem sido pouco explorada pela imprensa não tem a ver com o aspecto técnico ou o aspecto emocional, que tem obviamente todo o respeito, mas sim com, para mim, isto é um problema de falta de aderência às normas e gestão de risco. O avião que infelizmente se despenhou no mar de Java não tinha autorização para voar naquele dia e aquela hora, mas voou. O que significa que houve um conjunto de pessoas, incluindo controladores aéreos, o pessoal de terra e a equipe de voo, que, consciente ou inconscientemente, violaram uma norma. Ora, é natural pensar que o natural incentivo comercial que o crescimento exponencial da indústria de transportes aéreos de passageiros está a registrar neste momento agravado em alturas de pico, como é o caso de fim de ano, conduz a uma sobrelotação do espaço aéreo. Ora, como a regulamentação aérea é tipicamente laxa, mais na Ásia do que na Europa ou nos Estados Unidos da América, faz com que se propicie pequenas violações a este tipo de normas, o que aumenta, obviamente, o risco de haver algum tipo de acidentes, o que pode ou não pode não ser a causa que explica ou poderá explicar este tipo de acidentes. Mas o ponto principal aqui é que se todas as empresas, para poderem ser sustentáveis, têm que ter mecanismos capazes de autorregulação eficazes para gerir o risco, porque neste momento a perda de equity para esta empresa é absolutamente grande, o que não, obviamente, gerou um custo de oportunidade muito maior do que se tivesse aderido à norma, seja ela ou não a causa deste problema. É uma abordagem que não temos assistido tanto, pelo menos na comunicação social, e aqui fica este olhar sobre um erro objetivo que aconteceu aqui neste voo. Vamos falar do novo banco, também é quase inevitável nesta altura. Escolhe a notícia do Diário Económico, enfim, a forma como estamos a acompanhar o futuro, o que será o novo banco. A questão da venda, sobretudo, eu gostava de debruçar aqui sobre a questão da venda ou da compra do novo banco pelos candidatos. E, sobretudo, em relação à significância do número, são 17 candidatos e o que é mais do que outras empresas potencialmente vendáveis ou comparáveis, como, por exemplo, a TAP ou a PT, mas realmente há que reconhecer a significância deste número. A concretizar a ideia de que a venda do novo banco é uma opção financeiramente e economicamente acertada, que só o tempo dirá, isto obviamente é uma boa notícia. Mas eu gostava de registrar 3 notas de precaução. A primeira tem a ver com o facto de um novo banco e dos potenciais compradores, eles vão fazer o seu papel, não é? Vão fazer o seu trabalho e vão obviamente testar o preço, vão fazer as análises dos ativos, tanto a quantidade como a qualidade, sobretudo dos ativos, e o alinhamento da estratégia de operações externas do novo banco, que tem, de acordo com a sua própria estratégia do potencial comprador. A outra nota de precaução tem a ver com o facto do interesse desses potenciais compradores se poder dissipar, pelo menos parcialmente, em relação à divulgação prevista dos resultados próximos financeiros do novo banco, sobretudo os resultados do terceiro trimestre, penso eu que ainda não estão publicados. A terceira e última nota de precaução tem a ver com o facto de, se realmente o comprador for uma instituição portuguesa, que até parece que estão bem colocados devido ao encaixe de margem propiciado pelas economias de escala que uma operação local tem, mas obviamente vai poder dar e com certeza dará algum tipo de redundâncias de postos de trabalho e consequentes despedimentos e fechos de balcões. Vamos acompanhar, obviamente, ao longo dos próximos dias, mas o objetivo principal, que era garantir uma afluência de compradores para o novo banco que seja relevante, esse, inegavelmente, foi conseguido. Esse primeiro passo, pelo menos, está fechado. Diogo Sousa Martins, o nosso tempo está quase a chegar ao fim. Eu sugiro que deixemos cair a notícia que tinha escolhido para que nos dissesse o que é que
implica na sua vida, no seu percurso profissional, este reconhecimento no Brasil com a atribuição deste Prémio Campos? Sinto uma pessoa mais feliz. É uma pessoa mais feliz. Mas abre-lhe novas oportunidades? Reconhece já, obviamente, o trabalho que desenvolveu? De todo. Acho que me torna mais ávido para fazer coisas melhores e trabalhar mais, né, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas não, sinto-me obviamente honrado porque foi uma distinção entre 14.500 teses de doutoramento que foram feitas no Brasil. Realmente eu tive a distinção máxima no meu campo da oftalmologia e realmente fiquei bastante feliz e obviamente o governo brasileiro convidou-me para partilhar esse momento, mas na verdade eu fico mais feliz pela minha tese de doutoramento ter dado uma patente, não é? E obviamente que já está publicada em vários países. E isto agora significa, até para retomar o início da nossa conversa, a aplicabilidade que tem a sua tese. O que é que isto significa? Isto permite que... Falamos da operação às cataratas, não é? Exato. Simplificando, Sim. Permite que sejam mais ágeis e que funcionem melhor. Sem dúvida. Basicamente o que eu inventei foi uma tinta que acaba por pintar determinadas membranas no olho, de forma que o cirurgião oftalmologista consiga retirá-la de uma forma mais segura e eficaz. Isso foi traduzido, obviamente, em vários produtos. Hoje temos 7 lançados no mundo inteiro e que estão a povoar as várias salas de cirurgia que existem. E, portanto, já está a ser aplicado... Absolutamente. Absolutamente, e com o sucesso que lhe levou a ser distinguido desta forma pelo governo brasileiro. Diogo Sousa Martins, muito obrigada por ter vindo aqui a esta revista de imprensa. Desejo-lhe um bom ano e que continue a investir na investigação. Muito obrigado. É um orgulho para o país. Eu também agradeço. Muito bom dia. Muito obrigado. Vamos voltar para atualizar toda a informação às 11. Até já.